Oi, tudo bem? Eu sou Elô de Verdade. Vou fazer a minha autodescrição para as pessoas cegas e de baixa visão poderem me ver. Sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, escuros e compridos. Uso um vestido preto e um salto vermelho. Tenho unhas vermelhas, batom vermelho e brincos dourados. E hoje eu tô aqui para bater um papo com você. Meu nome é Heloísa Marina, mais conhecida como Elô de Verdade. Gente, esse canal, ele é um projeto de muitos anos. Se você for verificar a data que ele foi criado e a data que esse vídeo está sendo postado, você vai ver que tem mais de 5 anos que esse canal existe. E eu não publiquei nenhum vídeo como esse. Por quê? Eu tinha uma questão interna a ser resolvida. Eu tinha medo, uma ansiedade, medo do que as pessoas poderiam pensar, medo do julgamento da família, enfim, questões internas que eu tinha, que tinham que ser resolvidas, né? E que eu estou resolvendo, já resolvi bastante e hoje tive coragem para postar esse vídeo pela primeira vez. Eu sei que eu pareço uma mulher muito bem resolvida e sou mesmo, mas eu tinha essa fraqueza até então. Outro problema que fez com que eu sabotasse esse canal por tanto tempo foi perfeccionismo. Uma ideia de perfeccionismo, que eu tinha que ter a hora perfeita, o momento perfeito, a ideia perfeita, o cenário perfeito, a vida perfeita. Eu tenho 27 anos e uma história cheia de acontecimentos que eu quero compartilhar nesse canal. Mas hoje, especificamente hoje, algo aconteceu para que eu tomasse esse passo de coragem para vir falar com você. Na data de hoje, nós perdemos uma grande mulher, uma grande artista, empresária, publicitária, cantora, atriz, que há muito tempo na minha vida eu me identifico e me inspirava. Preta Gil. Eu conheço a Preta desde a minha adolescência, quando comecei a conhecer a Gabi Amarantos, que é cantora paraense famosíssima, ganhadora de Grammy. A Preta, ela se apresentou para mim através da Gabi, quando eu vi a Preta Gil indo em Belém para cantar Beba Doida do lado da Gabi Amarantos, numa casa de show. Naquele momento que eu vi a Gabi cantando com a Preta Gil, e isso se tornou notícia no jornal, eu me interessei por essa mulher e quis saber mais sobre ela. Na época eu não tinha acesso à internet, mas a gente podia ir nas lan houses, né, nos cybers. Então era a época de Orkut, início do Facebook. Então eu fui no cyber, como a gente chamava, na lan house, pesquisar sobre. Conheci a Preta Gil, filha do Gilberto Gil, e assim foi uma das formas que eu fui apresentada a esse mundo maravilhoso que é a música popular brasileira. E eu comecei a me interessar muito mais pela Preta Gil quando eu entrei na Faculdade de Informação e Comunicação, especificamente no curso de Publicidade e Propaganda, na Federal de Goiás, porque a Preta Gil é publicitária e isso fez com que eu me identificasse ainda mais com ela. Publicitária, mulher negra, empresária. Ela criou uma agência de publicidade para agenciar novos artistas. Ela iniciou esse negócio no Brasil e deu oportunidade para os novos artistas que nós temos, que estão aí bombando. Por exemplo, Marina Sena, Pablo Vittar e tantos outros artistas
da nova geração que a Preta Gil deu oportunidade, abriu as portas da Mind, que é a agência dela, e fez disso um negócio. E ela fez disso um negócio porque ela foi uma artista que quis começar a carreira dela e não tinha esse tipo de trabalho, e ela precisava disso, né? Sendo uma mulher fora dos padrões que se espera da sociedade, da mídia e do show business, o início da carreira profissional dela, ela teve esse desafio de não conseguir ter apoio de uma agência, de não conseguir alguém que impulsionasse ela na carreira, mesmo sendo filha de famoso, sendo filha do Gilberto Gil, né? Tendo todos os acessos que ela tinha, ela enfrentou esses desafios de não acreditarem na carreira dela como cantora em algum momento da vida dela, né? Então, ela mesma criou a própria agência, que é a Mind, começou o negócio dela para ajudar outros artistas que enfrentaram ou enfrentam o mesmo desafio. Eu confesso que eu desativei meu Instagram pessoal, sumi das redes, sumi de tudo. Não estou acompanhando notícias, né? Não estou sabendo nenhuma atualização, mas a informação da morte da Preta chegou para mim. Mas agora eu quero falar por que esse acontecimento da Preta Gil me motivou a vir aqui, expor o meu rosto, a falar, porque eu estava escondida e com medo e ao mesmo tempo sem saber o que fazer. E quando começar, determinei para mim que tá passando uma moto. Eu determinei para mim que o meu primeiro episódio desse canal, falando dessa forma, nesse formato, o tema seria Ouse Ser Diferente. Mas até então eu não tinha ideia do que falar. E vinha protelando, escrever um roteiro, fazer algo bonito, bem definido, saber o que falar por causa do perfeccionismo, e não começava. Eu tenho um podcast que eu gravei 2 episódios no Spotify e não gravei mais, pelo mesmo sintoma. Mas hoje eu tô dando um passo de coragem para superar isso. E quem me inspira e me impulsiona a fazer isso é a Preta Gil. Há muito tempo eu tinha definido o tema desse primeiro vídeo quando eu tomei um chá. E sabe aqueles chás que vem com uma etiquetinha, às vezes com desenho, às vezes com uma mensagem? Tinha um que veio ou escrito Ouse Ser Diferente, que eu tomei e eu guardei essa etiquetinha. Ela tá até rasgada, porque eu coloquei no meu mural, depois eu guardei. E eu fiquei guardando isso por muito tempo. E recentemente eu encontrei essa etiquetinha. Não sei se dá pra ver. E eu falei, agora que eu tenho que fazer isso. E no dia de hoje, quando eu soube da notícia, né, da partida dela, isso me deixou muito triste. Porque a Preta Gil, ela é o símbolo do que é ousar ser diferente. É um símbolo de ousadia, né? E ela, até o último dia da vida dela, até a última aparição pública que ela fez, que foi no programa do Luciano Huck, que ela recebeu uma homenagem, né? Ela foi ela foi autêntica. E eu tava precisando olhar para isso dentro de mim. E quando eu vi a notícia e
Eu fui assistir também a reportagem do Fantástico sobre ela. Então, a Preta Gil sempre foi uma pessoa muito autêntica, sempre foi uma mulher muito autêntica. Ela fazia o que queria. Ela não abaixava a cabeça e nem se dobrava às pressões da sociedade, às pressões estéticas, às pressões sociais, né? Ela não se apagava por isso, ela não apagava o brilho dela, ela não apagava a alegria dela, ela não apagava ela mesma. E ela não deixava de ser e viver e existir e sentir e se expressar como ela é. E isso é o mais bonito que ela me deixou, mesmo sem me conhecer, mesmo sem nem imaginar que eu existo, né? Mesmo sem imaginar que pode me alcançar, mas me inspirou nisso, de ser quem ela era. Doa quem doer, aceite quem aceitar, né? Inclusive nela mesma, porque ela não deixava de ser autêntica, apesar das dores que sentia, das pressões, para que ela fosse de outra forma. A Preta enfrentou julgamento da sociedade por ser uma mulher negra, por ser uma mulher maior, por querer ser cantora, por ser atriz, por tanta coisa que a mídia, os programas de fofoca diziam sobre ela, né? Sempre desse lugar. Mas ao mesmo tempo que tinha as críticas e os desafios que ela tinha que enfrentar, ela também era muito amada, admirada, com muitos amigos, muitos projetos, uma mulher incrível, de muito sucesso, muito bem amada, que namorou, teve muitos namorados, que teve filhos, que construiu uma família, que continuou vivendo e acreditando na própria arte, que construiu uma comunidade que era com ela, que pensava de forma alinhada com ela, em que ela podia inspirar e se nutrir e se inspirar também nas pessoas. Construiu uma empresa maravilhosa, construiu um legado, deixou um legado. E quando eu vi a força dessa mulher de se expor, de mostrar a sua vulnerabilidade, de estar na frente das câmeras, de falar por si mesma, mesmo diante do pior cenário possível de saúde, eu entendi que eu não posso me esconder. Eu estava me escondendo devido a coisas que aconteceram há alguns meses da minha vida. Pressões, decepções com pessoas que me atacaram de muitas formas por causa do meu jeito de ser, de dizer que eu era uma mulher vulgar, ou que eu não era suficientemente humilde, porque eu ousei me defender, falar por mim mesma, me expressar. Eu amava me expressar, falar, compartilhar, compartilhava muitas ideias no meu Instagram e eu sumi devido a todas essas pressões. Pressões essas que a vida, a sociedade, às vezes as pessoas que a gente mais ama fazem com a gente para fazer com que a gente vá perdendo, vá matando dentro de nós partes da gente. Quando mulher, quantas vezes você, enquanto mulher, matou dentro de si partes de si mesma para ser amada, para ser aceita, por achar que se você
fosse diferente, você seria respeitada. Às vezes pela sua família, às vezes por um namorado, por uma pressão da sociedade de que você tem que ser uma mulher que se dá o respeito, que você não vai ser escolhida se você for de alguma forma diferente. Quantas vezes a gente passou por isso? E quantas vezes as mulheres foram se diminuindo e sofrendo nesse processo de despersonalização, de morte da sua identidade, para que a gente se tornasse mais agradável para os outros. Eu cansei disso. Eu cansei de me esconder. Eu cansei de agradar. Eu cansei de fazer tudo para que os outros se sintam confortáveis perto de mim. Eu cansei de me adequar, mesmo sendo uma mulher muito autêntica, a gente se adequa. Eu cansei de tentar provar para as pessoas que eu amo, inclusive, que eu mereço ser amada. Eu cansei de me esforçar para merecer o amor das pessoas, o reconhecimento, o respeito. E esse é um processo doloroso, esse não é um processo fácil, porque exige da gente que a gente se afaste de pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E eu não tô falando aqui só de homem, não, tô falando também de família, de amigos, de ambientes. Então, é nessa força, nessa inspiração da Preta Gil que eu decido voltar a ser novamente Elô de verdade. Independente do que falarem, independente do que disserem, independente do que acharem, independente de qualquer coisa, eu vou dizer a minha verdade e vou defendê-la, porque a gente tem que ter coragem para viver. A gente tem que ter coragem para viver. A gente tem que ter coragem para ser, ousadia para ser diferente. Ousar ser diferente. E tá tudo bem a gente ser diferente. Tá tudo bem. Você não precisa se adequar. Você não precisa calar para ser você. Para ser mais aceita, mais amada, mais querida, mais respeitada. A gente tem sim que ser coerente e assertiva, saber a hora de entrar, de sair, a hora de falar, a hora de calar, o que falar, isso é fato. Mas calar nossa voz, se diminuir, se esconder, se nivelar para ser igual, para ser mais aceita, mais palatável, a gente não precisa disso. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente está traindo a nossa essência. E isso vai gerar na gente só depressão e sofrimento. A gente não precisa disso. Então, quem estiver com você, quem gosta de você, quem te ama de verdade, quem te respeita, vai estar com você na sua verdadeira essência. Não vai querer te mudar para que você seja mais agradável. E tá tudo bem. E a gente tem que ter coragem, porque às vezes a gente vai ter que se afastar e vai doer muito.
eu tive que me afastar de pessoas que eu amava, de lugares que eu amo, porque não me cabia, porque eu sou diferente. E ser diferente é muito incômodo nesses lugares. E eu tô cansada de me adequar, eu tô cansada de me ferir pra ser como todo mundo. Eu quero ser diferente e eu estou ousando ser diferente, como sempre ousei, mas agora mais consciente do que antes. Quando eu vi a última aparição pública dela, que ela tava com toda de onça, uma roupa de onça, toda de oncinha, com uma blusa e uma calça, um conjunto de oncinha em seda, e muito bonita, de salto, muito arrumada, mesmo enfrentando um câncer. E mesmo assim foi nos blocos de carnaval, mesmo assim fez uma turnê com a família, com o pai, mesmo assim entrou no mar, mesmo assim continuou vivendo a vida dela, fazendo o que ela queria, o que ela gostava, mesmo com os desafios. Eu vi ali a força daquela mulher, a força de continuar sendo quem ela era, não importasse o que acontecesse. Não importava o que acontecesse, ela continuaria sendo ela. E eu tenho certeza que ela foi autêntica até o fim. E quando eu vi essa notícia, quando eu vi todas essas coisas, eu olhei para dentro, eu olhei para mim e eu vi que eu não poderia me esconder mais, que eu não poderia desistir de ser eu mesma, de lutar por mim mesma, de achar que eu tinha que me mudar por causa das críticas, por causa dos julgamentos, por causa da pressão. E a partir de agora, eu construo o compromisso com você de publicar todo dia um vídeo nesse canal. Esse canal e esse podcast, porque esse canal também é um podcast. Elô de Verdade é um canal e é um podcast. E eu vou fazer isso para que mulheres como eu, que se inspiraram na Preta Gil, também possam se identificar comigo e que eu possa ser útil na vida delas de alguma forma. Homens também, mas eu tô aqui principalmente para conversar com as mulheres. Para você, Preta, muito axé, muita luz e te digo um grande obrigada. Obrigada. Obrigada por ser assim. Obrigada. Obrigada por tudo que você fez pelo seu legado. Obrigado por ser você e por inspirar mulheres como eu a serem quem são. Então é isso. Se você gostou do canal, se você quer ver mais vídeos, mais informações, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o podcast Elô de Verdade. Agora um videocast. Gente, meu gatinho, que ele é subversivo, tá vendo? Ele ousa ser diferente.